Sejamos todos bem-vindos a mais essa aula. Estamos iniciando então com álgebra linear. Essa será uma aula de exercícios sobre o tema transformações lineares. Comecemos então pela primeira questão. Seja f do R2 em R um funcional linear, sabendo-se que a imagem do vetor 1 é igual a 3 e a imagem do vetor 2, 3 é igual a 1. Calcule a imagem do 1, 0 e a imagem do 0, 1. A título de informação, um funcional linear é uma transformação linear cujo contradomínio é o conjunto dos números reais. Bom, uma transformação linear dessa natureza está bem definida se nós soubermos os valores da transformação em uma base do domínio. O R2 é um espaço de dimensão 2 e nós temos dois vetores LI, portanto, uma base. Como já sabemos as imagens da transformação em uma base, nós conseguiremos saber a imagem de qualquer vetor. Uma vez descoberto isso, nós substituiremos finalmente pelo vetor 1, 0 e pelo vetor 0, 1 para calcular essas imagens. Então vamos à resolução. Bom, um funcional linear ele tem essa cara f de x, y, parte de um vetor do R2 e leva num vetor de R, leva no número real. Então, a forma de uma expressão para que seja linear é da forma ax mais by. Isso aqui é fundamental que nós tenhamos esse conhecimento para dar continuidade à questão. Bom, agora eu vou substituir as duas informações que me são dadas, que é o f de 1 é igual a 3 e o f de 2, 3 igual a 1. Como a expressão é ax mais by, eu substituo aqui os valores de x e y por 1 e 1. Ficaremos então com a expressão a mais b. Portanto, nós temos por um lado que o f de 1, 1 é igual a mais b, mas por hipótese isso é igual a 3. Quando eu faço a imagem do 2, 3, eu obtenho então, de acordo com a função, a expressão 3a, a expressão 2a mais 3b. Esse é o f de 2, 3, que é igual a 1. A partir de então, eu tenho um sistema de equações com duas variáveis e duas equações. Então, nós conseguiremos resolver esse sistema. Bom, para isso eu vou começar multiplicando a equação de cima por menos 2, a fim de usar aqui o método da adição. Então, ficaremos com menos 2a, menos 2b, igual a menos 6. Não esqueça de multiplicar todo mundo por menos 2. E depois 2a mais 3b igual a 1. 2 menos 2 dá 0, 3 menos 2 dá 1, e 1 menos 6 dá menos 5. Então, o valor do b é menos 5. Depois eu substituo em qualquer uma dessas expressões. Eu posso, por exemplo, substituir nessa expressão que diz que a mais b é igual a 3. Bom, como o b é igual a menos 5, segue dessa expressão facilmente que o a é igual a 8. Dessa forma, ficou totalmente descoberto quais são os valores de A e de B, e, portanto, o nosso funcional linear está bem definido. Conclusão, o funcional que estamos procurando é o f de x, y, igual a ax, onde o a vale 8, mais by, menos 5y. Então, essa é a nossa conclusão. É óbvio que, uma vez encontrado este funcional, nós podemos verificar se de fato a nossa resposta está correta, bastando para isso que ela satisfaça as condições do problema. Então, para que eu faça uma verificação, eu posso muito bem calcular via esta fórmula o f de 1, 1. Vamos substituir aqui mentalmente, tá?
8 vezes 1 dá 8, menos 5 vezes 1 dá 5. 8 menos 5, 3. Conferiu a primeira. F de 2, 3. Agora, 8 vezes 2 dá 16, 5 vezes 3 dá 15. 16 menos 15 dá 1. Vamos então para a nossa segunda questão. A expressão geral de um operador linear A do R2 para o R2 é dada por A de xy igual a AX mais BY, CX mais DY. Sabemos que uma transformação de um espaço de dimensão 2 estará bem definida quando nós soubermos as imagens de dois vetores linearmente independentes. Aqui nós temos os vetores 1 e 2 como sendo vetores linearmente independentes. Então, eu quero levar esses vetores nesses outros aqui, ó. Então, a nossa transformação deve ter a propriedade de levar o 1, 2 no 1, 1 e levar o 3, 4 no menos 1, 2. Dessa forma, para que isso seja alcançado, eu começo então usando a forma geral do operador e substituindo xy por 1, 2. Ao encontrar essa imagem, eu devo igualar ao vetor 1, 1. De modo análogo, eu uso a segunda informação, que é essa segunda linha. Então, vamos à resolução. Vamos lá. Quem é a imagem do 1, 2 por esta fórmula? Bom, a imagem do 1, 2 será dada, então, por... No lugar do x eu ponho 1 e no lugar do y eu ponho 2. Fico, então, com A mais 2B e na outra componente, C mais 2D. Isso aqui é a imagem do vetor 1, 2, que deverá ser igual a 1, 1. Por outro lado, fazemos também a imagem do 3, 4. O A aplicado em 3, 4, vamos lá, substituindo na forma geral. Ficamos então com 3A mais 4B e na outra componente 3A mais 4D. Essa é a imagem do 3, 4, que deverá ser menos 1, 2. Feito isso, nós temos aqui dois sistemas de equações lineares. Um deles é o sistema A mais 2B igual a 1. 3A mais 4B igual a menos 1. Obtemos esse sistema através das igualdades nas primeiras componentes. E, além disso, devemos ter esse outro sistema. C mais 2D igual a 1 também. E 3A mais 4D igual a 2. Fizemos isso, então, a partir da igualdade nas segundas componentes. Cabe agora resolver cada um desses sistemas. Só uma pequena correção, aqui é 3C. Bom, eu posso multiplicar, por exemplo, a primeira equação por menos 2. Aí ficaremos com menos 2A menos 4B igual a menos 2. Na outra, 3A mais 4B igual a menos 1. 4B menos 4B dá 0. 3 menos 2 dá 1. Menos 1 e menos 2 dá menos 3. Então, acabamos de descobrir que o valor do A é 3. Substituindo, por exemplo, nesta primeira equação, eu sei, então, que menos 3, que é o valor do A, mais 2B igual a 1. Segue, então, que B é igual a 2. Agora, eu pego outro sistema para encontrar os valores de C e de D. A resolução é similar. Nós pegamos, então, a primeira, multiplicamos por menos 2, aí ficaremos com menos 2C menos 4D igual a menos 2.
Repetimos a outra equação. Chegamos então que C vale 0. Bom, substituindo C igual a 0, por exemplo, na primeira equação, encontramos que D é igual a 1/2. Portanto, já encontramos os valores de A, B, C e D. Conclusão, o operador que estamos procurando é dado por A de x, y igual. Vocês estão lembrados quem são A, B, C e D, né? São os coeficientes dos termos x, y. Portanto, menos 3x mais 2y. C vezes x dá 0. E D vezes y, y sobre 2. Então, essa é a forma do operador que eu procuro. Deixo como exercício vocês tirarem a prova. Bom, então está resolvido o item A. O item B é similar, só que agora eu quero duas condições que foram alteradas. Eu quero que esse meu operador leve o 1, 1 no 1, 2 e leve o menos 1, 2 no 3, 4. Basta que você faça um procedimento exatamente igual ao que eu fiz, e aí você chegará na resposta. Próxima questão. Seja A do R2 em R2 um operador linear dado por A de xy igual a 5x mais 4y menos 3x menos 2y. Ache vetores não nulos U dessa forma e V dessa forma, tais que A de U é igual a U e A de V é igual a 2 vezes V. Pelo que podemos observar, ao substituir U por XY e V por ST, temos as duas condições do problema reescritas como A de XY igual a XY e A de ST igual a 2S, 2T. A imagem de um vetor é ele mesmo e a imagem do outro vetor é um múltiplo escalar 2 vezes ele. Ao impor a nossa condição dada pela fórmula, nós temos que o A de xy é igual a 5x mais 4y menos 3x menos 2y. Mas o A de xy é o próprio xy, de acordo com as condições do problema. E o A de ST, que é calculado como sendo 5S mais 4t, e depois na segunda componente, menos 3s menos 2t, deverá ser igual a 2s, 2t. Se igualarmos componente a componente nessa igualdade entre vetores, nós chegaremos a dois sistemas. Bom, resolveremos agora cada um desses sistemas a fim de encontrar os vetores U, de coordenadas x, y, e V de coordenadas S e T. Para isso, eu vou levar esse segundo membro para o primeiro membro, efetuando então as operações. 5x menos x dá igual a 4x, mais 4y igual a 0. Menos 3x, menos 2y. Se eu levar esse y para o primeiro membro, ficarei com menos y. Então, ficará menos 3y igual a 0. Notem vocês que as duas equações dizem exatamente a mesma coisa. Isto é, as duas equações são equivalentes entre si. Se, por exemplo, eu dividir a equação de cima por 4, vamos obter x mais y igual a 0. E se dividir a segunda equação por menos 3, obteremos também x mais y igual a 0, ou seja, a primeira equação. Segue então que para que o sistema esteja resolvido, é suficiente que o nosso xy satisfaça essa condição de x mais y igual a 0. Segue daí que nós temos uma infinidade de pares ordenados que cumprem a primeira condição, A de U igual a U. Quais são esses vetores? São todos os vetores x, y
tais que a coordenada x mais a coordenada y sejam iguais a zero. E aqui nós temos uma infinidade de exemplos. Aqui nós temos o 1 menos 1, assim como o menos 1, 1. São vetores que satisfazem essa condição. Portanto, todos esses vetores que têm essa forma satisfazem a condição A de xy igual a xy. Portanto, uma infinidade de soluções. Partiremos agora para a resolução do segundo sistema. Jogando para o primeiro membro, que está no segundo, 5 menos 2 dá 3s, mais 4t igual a 0. Jogando o menos 2t para o primeiro membro, ficarei com menos 3s menos 4t igual a 0. De modo análogo, segue aqui que essas duas equações se resumem a uma só, que é a equação 3s mais 4t igual a 0. Afinal, se eu multiplicar ou então dividir a equação de baixo por menos 1, eu obtenho a equação de cima. Segue então que elas são equivalentes. Portanto, para que o nosso vetor v de coordenadas s e t satisfaçam aquela condição da imagem do v ser 2 vezes v, é suficiente que as coordenadas s e t satisfaçam unicamente esta equação. E aqui, novamente, nós temos outra infinidade de soluções. Como, por exemplo, deixa eu isolar aqui uma variável, eu isolando o t, eu fico com menos 3s sobre 4. Então, por exemplo, quando o s for igual a 4, basta que eu faça o t igual a menos 3. Então, este ponto, este vetor satisfaz a condição. Outro vetor que também vai satisfazer é quando o s for igual, por exemplo, a menos 8 e o t for igual a 6. Enfim, temos também uma infinidade de vetores que satisfazem esta condição. Iremos agora para a nossa última questão. Dada uma transformação A do R2 em R2, nós temos a definição dela aqui. Nós vamos ter B como sendo uma transformação inversa à esquerda, quando o produto B por A, colocando B pela esquerda, for igual à transformação identidade. De modo análogo, uma transformação C será inversa à direita, quando o produto pela A, colocando C pela direita, for igual à transformação identidade. Então, o que nós queremos aqui no item A? Nós queremos determinar B como sendo uma transformação inversa à esquerda de A. Então, para isso, eu vou precisar da definição da minha A, vou precisar do que é inversa à esquerda e vou precisar saber qual é a forma geral de um operador do R2. Então, vamos à resolução. A forma geral de um operador do R2 é, então, B de xy igual a AX mais BY, CX mais DY, onde A, B, C e D são números reais que nós iremos calcular. Uma vez que eles estiverem calculados, estará dada de forma explícita quem é a nossa transformação B, que nesse caso aqui é uma inversa à esquerda. Portanto, se por hipótese B é uma inversa à esquerda de A, então quando eu faço o produto colocando B à esquerda, esse produto é igual à transformação identidade. Essa é a definição, né? Então vamos lá. Só lembrando que a nossa A de xy é igual a x mais y, x menos y. Então, ela faz a soma das componentes na primeira e faz a diferença entre as componentes na segunda. Então, vamos lá. De acordo com a definição de inversa à esquerda, essa condição deverá ser satisfeita, né? Condição central do nosso problema. Bom, isso quer dizer
que B de A de XY deverá ser igual a XY. O que eu fiz daqui para cá foi simplesmente aplicar a definição de produto de transformações lineares. Bom, o próximo passo agora é substituir A de XY pela expressão que foi definida como sendo deste operador. Portanto, B de A de XY. Quem é A de XY? É X mais Y, X menos Y. Isso aqui deverá ser igual a XY. Aplicamos, então, a B nesse vetor. Então, na hora de aplicar a B, que é essa daqui, nesse vetor, como é que fica? Vamos lá. O resultado, né? É A vezes a primeira componente, e a primeira componente é x mais y, depois B vezes a segunda componente, que aqui é x menos y, e está feita a primeira componente da imagem. Agora vamos para a segunda, que é então c vezes x, portanto c vezes x mais y, mais d vezes y, que é x menos y. Aqui está. Feito isso, nós arrumamos a casa, damos uma organizada nessas coisas de modo conveniente, para chegarmos então à nossa solução. Isso aqui será igual. Notem que aqui nós temos AX e temos também B vezes X. Então, colocando X em evidência, eu poderei então dizer A mais B vezes X, somado com. Depois eu tenho também AY menos BY. Portanto, A menos B vezes Y. Dê arrumada na nossa casa, né? Na segunda componente, eu procedo de modo análogo. Ó. C mais D vezes X, somado com C menos D vezes Y. Isso aqui é igual ao vetor XY. Agora, nós comparamos componente a componente. Tá? Comparo isso aqui com X e comparo isso aqui com Y. Comparando componente a componente, eu concluo que A mais B é o coeficiente do X, que deve ser 1. Então, A mais B igual a 1 e A menos B é igual a 0, porque nós não temos X na primeira componente. E A menos B é igual a 0, porque não temos Y na primeira componente. De modo análogo, comparando agora a segunda componente, C mais D deverá ser 0, porque nós não temos X na segunda componente, e C menos D igual a 1. Nós organizamos essas informações em dois sistemas de equações. Vamos escrevê-lo. Daqui segue, então, que A mais B é igual a 1, e escrevemos que A menos B igual a 0. E o outro sistema vai dizer que C mais D é igual a 0 e que C menos D igual a 1. Já comentei isso. Resolvendo facilmente esse sistema, eu tenho que 2A igual a 1, logo o A vale 1. Como o A menos B é 0, o B também vale 1. Resolvendo esse sistema agora, 2C igual a 1, o que nos diz que o C é igual a 1 meio, e o nosso D vale menos 1 meio. Afinal, C mais D igual a 0. Qual a conclusão que nós chegamos? É que esses coeficientes aqui, A, B, C e D, são os coeficientes dos termos que definem a nossa transformação B, que é a inversa à esquerda, que estávamos procurando. Portanto, B de XY deverá ser igual a X, que é o A, mais Y, que é o B,
e depois 1/2 de x menos 1/2 de y. Portanto, essa é a nossa transformação procurada. A transformação B, que ela é inversa à esquerda da transformação A, porque o produto das transformações, colocando B na esquerda, forma a transformação identidade. Seguindo o mesmo raciocínio, você vai procurar agora a transformação C, que é inversa à direita. Para isso, você obedece a essa condição, que é fácil fazer o produto sendo igual à transformação identidade. Só que o C agora vai ficar pela direita, porque C é o inverso à direita. Então, essa questão fica como exercício. No item C, também deixo como exercício, você compara os itens A e B e chega a alguma conclusão. E aí você irá escrever essa conclusão. Bom, com isso, nós terminamos a nossa aula. Ficam essas questões em aberto aqui para vocês. Dei uma repaginada em tudo que foi visto. Cada detalhe deve ser aberto, cada detalhe deve ser escrito, a fim de que a compreensão fique mais clara. Então, encerramos. Um forte abraço e até a próxima.